Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 19, porque é justamente o livro dos Salmos que nós estamos estudando aqui no culto de oração e de doutrina. O livro dos Salmos faz parte dos chamados livros poéticos. Por isso existem alguns salmos que parecem ser mais belos do que outros, mais bonitos do que outros, e por isso tornam-se mais conhecidos do que outros. O pessoal brinca dizendo que se alguém chegar à noite batendo a porta da sua casa e você, lá de dentro da casa, perguntar: quem é esse? Eu sou fulano, e não conheço. Não, porque eu soube que o senhor é crente, eu também sou crente. Aí você diz: recite o Salmo 23, recite o Salmo 19. O que é que diz João 3,16? Se a pessoa não souber, você não é crente, não. Entendeu? São alguns textos assim que a gente conhece, que pela beleza poética, por exemplo, deste salmo que nós vamos estudar hoje, que é o Salmo 19, e tem muitos comentários sobre ele, muita coisa bonita sobre eles. Tem muitas lições que jamais vão se esgotar, porque a palavra de Deus não se esgota jamais. Então, vamos ler o Salmo 19, em uma leitura alternada, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Existem vários títulos para este salmo. Um deles está no próprio salmo, que foi um trabalho feito há muitos anos pela Sociedade Bíblica do Brasil, cujo título aqui é A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Outros comentários trazem as duas testemunhas de Deus. Com exceção do último versículo, do versículo 14, que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ou seja, com exceção desta oração final, porque esse versículo é uma oração final, o salmo pode ser dividido em duas partes, versos de 1 a 6 e de 7 a 13. Daí porque fala das duas testemunhas. Aí nós vamos ver quais são as testemunhas neste salmo. Portanto, o versículo de 1 a 6 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia no extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Essa é a primeira parte do salmo. Existe uma mudança grande. Cada parte trata de uma fonte da qual, ou por meio da qual, o homem pode adquirir ou receber o conhecimento de Deus. Preste bem atenção. Como uma tribo, como um povo, pode ter o conhecimento de Deus se nunca ouviu falar de Deus? Como? Conta-se, eu já li isso, se eu não disser bem aqui, porque faz tempo que eu li, que quando os conquistadores conquistaram a América, chegaram em uma tribo, e tentando se comunicar com a tribo, você sabe que os conquistadores, uma das finalidades, pelo menos dizem lá na história, né? Se é verdade ou não, eu não estou aqui para fazer a defesa nem a acusação deles. Uma das metas era trazer a religião, o cristianismo, até os novos povos. Essa era a ideia, não era só ideia de conquista. Assim eles chegaram ao Brasil, assim chegaram ao México, assim chegaram ao Peru, etc, etc. Então, chegando em um desses países, tentando se comunicar, os religiosos tentando se comunicar com o chefe da tribo, então descobriu que eles criam em Deus. Mas quem eram os deuses? Ou quem era Deus? O Deus Sol, a Lua. Para eles, o Sol, a Lua, eram deuses. Então, conta-se que o religioso disse: não, mas Sol e Lua não são deuses. Não são? Não. Bom, respondeu o chefe indígena: se Sol e Lua não são deuses, então nós vamos passar a adorar quem fez o Sol e quem fez a Lua. Nunca tinham ouvido falar sobre o Senhor Jesus, sobre a igreja, sobre o cristianismo. Nada. Eles adoravam mediante a criação. O homem pode adquirir ou receber o conhecimento de Deus, primeiro, por influência do cosmo visível. O que é cosmo visível? Do universo. Desde o microcosmo, né, até o macrocosmo. Salvo engano, parece-me que foi Camões que disse que ouviu o mosquito, a próvida formiga, a rama chocalheira, o tronco mudo, tudo a obrigar, tudo a confessar que existe Deus me obriga. Tudo a confessar que existe Deus me obriga. Se você passar a observar as mínimas coisas da natureza, até as coisas mais elevadas
mais importantes, você vai chegar a uma conclusão de que existe um ser superior que fez tudo isso. Em segundo lugar, pelas instruções recebidas da Torá, da lei. Estas são, respectivamente, as esferas materiais e moral, uma infinita e impressiva em grandeza. A outra interior e direta do seu modo de operar. Sem a luz física do sol e a luz espiritual dos mandamentos divinos, toda a vida fracassaria e se tornaria falsa. Então, nós já temos as duas testemunhas. Primeiro, o sol, as estrelas, a natureza, desde as coisas mais simples, as coisas maiores, elas já confessam que existe Deus. Isso, Paulo vai dizer isso lá no capítulo 1 aos Romanos, que os homens são indesculpáveis. Mesmo não conhecendo ao Senhor Jesus, mas dizer que não conhece a Deus, porque a natureza manifesta a glória de Deus. É isso que no início já o salmista está dizendo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu não precisaria de mais nada, pelo menos é que nós entendemos aqui, inicialmente, para ver que existe um ser criador, um ser que está acima de tudo. Bastaria olhar para os céus, para o firmamento. E eles estão testemunhando Deus. Então, a primeira coisa é a glória universal das alturas. Ou seja, a primeira testemunha que nós vamos ver aqui é a glória universal das alturas, a glória do firmamento. Vai do versículo 1 ao versículo 4a. A contemplação do céu é um estímulo constante ao louvor no livro de Salmos. E aí, nós não vamos ler todos os salmos, mas vocês quiserem, vem aí o salmo depois, Salmo 29, Salmo 93, Salmo 104, 36, 5 a 9 e o Salmo 148. Todos eles falam dessa contemplação dos céus e do firmamento. A gente sair de olhar só a terra, mas já olhando a terra também já olhar a natureza e ver, bom, existe alguém que criou isso aí. Não foi por acaso. Conta-se, por exemplo, que uma pessoa que defendia a existência de Deus e que esse Deus foi que criou todo o universo e criou a natureza, e outro disse, não, o mundo, as coisas aí, especialmente o mundo, surgiu por acaso. E o crente disse, por acaso não, não existe por acaso. Uma inteligência superior, um ser superior, criou isso aí. Vamos marcar um debate? Vamos, aí marcaram um debate. Aí o crente chegou primeiro e levou um globo muito bonito, comprou, levou, botou em cima da mesa. Depois o outro chegou e disse, que globo bonito. Quem botou aí? Aí o crente disse, não, isso aí por acaso. Por acaso, sim. Não pode sair por acaso. Alguém o colocou aí. Disse, não, não. Ninguém colocou, não. Ele surgiu aí por acaso. E a discussão terminou aí, porque aí o crente disse, se você não aceita o fato de um globo, tá? Globo terrestre aí, isso daí por acaso, como você pode aceitar que o mundo todo, o universo, tenha surgido por acaso? Aí nós temos um hino que diz, acaso para mim não haverá. Você olha, contempla os céus, contempla a natureza, contempla tudo e chega a uma conclusão. Existe um ser superior que criou tudo isso. Os céus declaram sem cessar e manifestam a glória de Deus. E cada dia fala ao dia seguinte, cada noite o torna conhecido. Isso vem desde o Salmo 1 até o Salmo 113, 3,
E é uma constante na Bíblia, na palavra de Deus. Enquanto os céus estão silenciosos e mudos, firmamento. Embora digam os cientistas que não são silenciosos nem mudos, que as estrelas têm um som especial, diz os cientistas, que elas manifestam um som especial, mas nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Para nós, se nós olhamos para cima, e o firmamento todo é silencioso e mudo. Nós não ouvimos nenhum som. O seu testemunho é ouvido por toda a parte. As palavras do seu testemunho, escrito, versículo 4, são largamente ostentadas. Mais uma vez, referido a Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 19. É possível que ainda exista algum país, alguma tribo no mundo que nunca tenha ouvido falar de Deus? O que é que vocês acham? Existe. Como existe? A gente chega a ponto de pensar que existe mais coisa para descobrir do que o que foi descoberto até hoje, nos seus mínimos detalhes. Mas os céus estão proclamando esse Deus que eles nunca ouviram falar. O firmamento está proclamando isso aí, silenciosamente. Parece mudo. Aonde? Em todos os lugares. Nos lugares mais desenvolvidos e nos lugares menos desenvolvidos. Nas grandes metrópoles ou naqueles lugares das tribos mais longínquas, das selvas densas, por exemplo, do Amazonas. Diz que na Amazônia ainda existe tantas tribos para serem descobertas que eles não querem nem ser invadidos pelos outros, nem para evangelização. A glória do sol, 4:8. Aliás, 4b a 6. Longe de adorar o sol, o salmista considera-o como um agente de Deus, que armou nos vastos céus uma tenda para o uso contínuo. O sol manifesta a glória de Deus. Certamente, o alcance da luz e do calor do sol é um reflexo do poder e do conhecimento universais de Deus. De Deus. O fato de o sol não estar brilhando em sua intensidade para nós, no dia muito nublado, o sol está existindo ou não? Se ele deixasse de existir, porque o dia está muito nublado, ou deixasse de fazer o seu papel, o que aconteceria com a Terra e conosco? Nós morreríamos. Até mesmo a luz, ela atravessa as grossas nuvens, e pouco ou muito, mas estão brilhando. E o seu calor está se refletindo em nós. Mesmo no frio, é que o calor é menor por causa das nuvens, mas o sol continua existindo. Ele não deixa de existir, jamais. Este pensamento conduz a uma meditação sobre a luz interior transmitida pela lei. Ou seja, ninguém pode dizer que Deus não existe ou desconhecer a Deus só meditando, refletindo, olhando a natureza perpetuamente em festa, como diz o poeta, que é um seio de mãe a transbordar carinho. Então, existe. Prova. Lógico que nós não temos como base dessa noite, como propósito, provar a existência de Deus. Não é nosso propósito. Mesmo que para nós, a existência de Deus é indiscutível.
Mas o que o salmista está dizendo aqui é que ninguém pode dizer que desconhece a Deus, porque ele se manifesta na natureza. Ele usa o sol como esplendor disso. Mas não é somente o sol. A parte mais simples da natureza, como disse o poeta, até o tronco mudo, a rama chocalheira, as coisas mais simples. Se a gente for fazer um estudo muito sério sobre isso, de como alguns cientistas chegaram à conclusão de dizer, Deus existe. Porque era impossível que isso acontecesse sem um ser superior que criasse isso aí. A prova maior está em cada um de nós. Existe no YouTube uma aula sendo dada, uma palestra sendo dada pelo saudoso Ariano Suassuna, em uma universidade de São Paulo, em que alguém pergunta se ele crê em Deus. Ele disse, se Deus não existir, nada aqui tem sentido, nada. Aí ele pegou uma pasta surrada que ele andava com ela, porque um dos alunos lá disse, isso aqui o homem não seria o produto da evolução, especialmente do macaco, etc. Aí ele foi e tirou da pasta surrada, está no YouTube, você pode ver, um pegador de roupa. Aí disse, o homem que inventou isso aqui é um gênio, foi um gênio, pegador de roupa. Quem inventou isso foi um gênio. Aí ele disse, olha isso aqui, o que é isso aqui? 2 tábuazinhas com um arame, né? E um furo no meio. Aí ele disse para os professores e os alunos e o pessoal da universidade, disse, entregue isso ao macaco. Pode até mostrar. E depois tire. E dê tábua para ele, arame para ele. Ele vai morrer e não vai fazer isso aqui. Não vai fazer nunca. E esta é a realidade. Chego até a pensar que, às vezes, se você dissesse que alguns macacos descendem de homens, seria mais fácil do que dizer que homens descendem de macaco. Seria muito mais fácil. É querer diminuir da sua dignidade, daquilo que você é, de quem você é. Imagem e semelhança de Deus. Paulo vai discutir isso no capítulo 1. Então, a primeira coisa que o salmista está dizendo aqui é que o homem é indesculpável, porque a natureza está revelando a Deus. A segunda coisa, a segunda testemunha é que a glória perfeita da lei. O que a lei é a Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da lei. O efeito moral da lei, versículos 7 a 10, enquanto a criação visível dá testemunho do poder e da divindade eterna de Deus, foi o primeiro ponto, a revelação dele mesmo é dada aos filhos de Israel na lei, ou seja, Deus se revelou. Deus se revelou. Esta distinção é observada na substituição de Deus por o Senhor. Os homens não conheciam a Deus, mas sabiam que Deus existia. Como sabiam? Pela natureza. Mas agora existe mais. Nós temos a lei dada pelo próprio Deus. Deus se revelou a nós. Então nós temos agora a sua palavra, que não tínhamos, mas temos agora a sua palavra. É do que o salmista vai tratar agora. Não só os céus revelam, não só o firmamento revela, prova a existência de Deus, mas o próprio Deus se revelou a nós.
através da sua palavra, que chama-se Torá. O efeito moral da lei, versículos 7 a 10, enquanto a criação visível dá testemunho do poder e da divindade eterna de Deus, a revelação dele mesmo é dada aos filhos de Israel na lei. Há 6 aspectos aqui de trabalho interior do Senhor que são descritos. 6 aspectos. Primeiro, a Torá, a lei, é perfeita. Verso 7. Ou isenta de erro, conforme Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 25. Transmitindo força e conforto aos homens. Então, ela é perfeita. A lei de Deus é perfeita e refrigera a alma, é o que ele diz. O testemunho, ou a proclamação, muitas vezes repetida, da vontade divina, particularmente no Decálogo, que nós temos, transforma o simples, isto é, a pessoa cuja mente é bem simples, ela está aberta e sujeita a ser influenciada por quem quer que aconteça, ele está a falar, Deus está a falar. 2 Timóteo 3,15. Aí ele vai falar, não somente dessa lei, do testemunho, vai falar os preceitos do Senhor. Que são os preceitos? São mandamentos. Está onde? Na Torá. Vocês se lembram? Se lembram não? Que há uns 15 dias ou mais, acho que mais do que isso. Quantos mandamentos tem na Torá? Quem se lembra? 613. Quando a gente fala da lei, dos mandamentos, a gente pensa só nos 10 mandamentos. São 613. Ali nós temos leis para todo gosto. Lei civil, lei cerimonial, costumes, regras, leis penais, leis trabalhistas. Fora outras coisas, são 613, só na Torá. Vou até depois examinar para saber quantos tem na Bíblia toda. Existem outros mandamentos que saem da Torá e continuam. E todos eles são perfeitos. E o que é que diz o salmista? Que os preceitos do Senhor, esses preceitos, são regras definidas, cujo cumprimento comunica uma consciência limpa. Os preceitos do Senhor são retos. Eles não ficam mudando de acordo com os costumes sociais. Poderia ficar mudando. Hoje ser uma coisa, amanhã ser outra. Mas os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é outro ponto que o salmista levanta. É um imperativo divino que brilha como uma luz orientadora para os homens que buscam o caminho da vida. O mandamento do Senhor é límpido e alegra os olhos. Ninguém nunca se deu mal por obedecer os mandamentos do Senhor. Sempre alguém se deu mal quando não obedeceu. O temor do Senhor é outra coisa que ele levanta aqui, é límpido, que é a lei, tem o propósito de inculcar em um nome dado à lei, baseia-se numa reverência devota por ele, inteiramente livre de práticas degradantes. Salmo 106, 35 a 40. Até o julgamento de Deus está lá também, no versículo 9. São ordenanças que governam a vida e as práticas sociais, e são, portanto, absolutamente verdadeiras e justas. Todas essas qualidades tornam as revelações interiores do Senhor mais desejáveis do que o ouro. Ou aí significa o quê? Riqueza. Mais desejáveis do que as riquezas
e mais agradáveis e mais aprazíveis do que o mel. Há um prazer na lei do Senhor. Deve haver, da nossa parte, um prazer na lei do Senhor. Muito mais agradável do que mel. Muito mais desejável do que ouro. Isso é importante para os nossos dias, especialmente quem vive num sistema capitalista, em que tudo depende do dinheiro, do vil metal. Você desejar muito mais a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, do que desejar dinheiro. E essa é uma pergunta muito importante. O que é que você quer mais? Obedecer, viver os mandamentos do Senhor ou dinheiro? Aí você vai me dizer, depende da minha necessidade, ou depende do que eu estou querendo agora. Não, independe de qualquer coisa. Independe. O desejo pessoal por uma vida isenta de pecado, versículos 11 a 13. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo. O salmista vai dizer que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ora, meus irmãos, se o salmista primeiro, da primeira parte, foca o sol, o firmamento, as estrelas, o mundo visível, a segunda tem como foco a nossa vida, a vida do ser humano. A meditação sobre o conceito abstrato da vontade revelada de Deus dá lugar à oração por uma purificação absoluta, especialmente firmada no caráter. A lei é avaliada como fatos, principal experiência de uma vida verdadeira e devotada a Deus. A verdade é que nós não estamos dando muita importância, quando eu digo nós, é o mundo todo, não dá muita importância a isso aí. Mas o salmista dá. O desejo pessoal por uma vida isenta de pecado deveria ser, ou deverá ser, o desejo de cada um de nós. O que ele está colocando aqui, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a uma grande recompensa. Deus promete nos recompensar. Em quê? Derramando bênçãos abundantes sobre nós, quando nós obedecemos a sua segunda testemunha, que é a sua lei. Isso nada tem a ver com o fato de você dizer, eu não vivo mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Porque você não pode viver debaixo da graça sem obedecer à lei de Deus. É aquela velha história que muita gente acha que, porque eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, isso é um chavão que vem da reforma. Os nossos reformadores colocaram lá, uma vez salvo, jamais perdido. Então, se eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Quando Paulo discute esse assunto, é uma coisa que ele vai dizer claramente. Que aonde existe a graça divina derramada sobre nós, nada pode acontecer. Ou seja, aonde abundou o pecado, abundou a graça. Onde existe o pecado, e aí existem algumas ideias, inclusive uma teologia chamada de Rasputin, na Rússia, de que se é assim, eu já estou salvo, a graça de Deus já abundou em mim, porque
eu tinha muito pecado, mas a graça é maior, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então agora eu posso fazer o que eu quiser. E qual é o costume lá? Tomar muita vodka, transar com muitas mulheres, e as mulheres com os homens. Hoje não existe mais isso, né? É mulher com mulher, homem no homem. Não sei se vocês viram até, é uma digressão, mas tem que... Saiu ontem, estava ouvindo o repórter, de que o maior índice dessa doença agora dos macacos, né? Que está acontecendo por aí, como é o nome? A varíola dos macacos. Foi constatado e comprovado que são homens que transam com homens. Está comprovado agora, foi feito um estudo sobre isso. Mais uma vez, a palavra de Deus está se cumprindo, viu? Mais uma vez, o que Paulo disse lá no capítulo 1 a Romanos. Mas vamos voltar. Isso é apenas informação que eu vi ontem na televisão. E é um índice muito grande. Muito grande. Então, vamos voltar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, qual é a teologia lá? Eu vou cometer muito pecado. Tomar muita vodka, farrar, transar, fazer o que eu quiser. Por quê? Por quê? Porque quanto mais pecado, mais graça. Viu a questão da interpretação? Não é que Paulo diz lá? Onde abundou, superabundou. Quanto mais pecado, mais graça. Vou pecar mais para ter graça. Se esquece, todavia, que não é assim. O Deus que nos salvou, Deus que manifestou sua graça sobre nós, é o mesmo Deus que quer que nós nos santifiquemos e impede-nos justamente de cometer pecado. Porque santificação é se livrar do pecado. Então não é o que eles pensam. Não é o que eles pensam. Paulo está falando em outra ótica e não nessa ótica aqui. Há um desejo manifestado aqui pelo salmista, desejo pessoal, por uma vida isenta de pecado. Vamos pensar hoje, meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, sobre a aplicação deste salmo em nossas vidas. O Senhor mesmo tem de purificar inteiramente a minha vida e também me precaver. Não somente Deus me proteger, mas eu também me precaver. De orgulho e de pecados impulsivos que rapidamente transformam em hábitos e me tornam um inimigo de Deus. Há um pensamento filosófico que diz que lança-se um pensamento, colhe-se um ato. Lança-se um ato, colhe-se um hábito. Lança-se um hábito e as pessoas se corrompem e se acabam. Tudo vem do nosso pensamento. De como nós trabalhamos o pensamento. Se você acha que tudo é normal, então você certamente vai tornar um ato ruim ou feio, certo? Em um costume, em um hábito. E este hábito te leva ao pecado e te leva à miséria. O que são nossos hábitos? São a reprodução constante dos nossos atos, né? É assim que nós vivemos, desde criancinha. Nossos pais nos ensinando para que nós nos habituássemos a comer, a vestir, a calçar, a andar. São hábitos. E daí por diante nós fomos também nos cercando, mesmo quando já crescemos, de hábitos bons ou de hábitos maus ou ruins. Maus ou ruins. E a sua personalidade e o seu caráter, como diz o pensamento que eu não terminei, lance o hábito, colhe-se um caráter, lance-se um caráter, colhe-se um destino. Você é o resultado de hábitos bons ou de hábitos ruins.
que começou muitas vezes com uma coisa bem simples, ou uma interpretação errada da palavra de Deus. Não, Deus é bom demais, sabia? Deus é aquele indivíduo bonachão. Já ouviu a expressão? Deus é bonachão. Deus ama todo mundo. Essa história de um Deus que vai punir, essa é balela. Deus não está para punir ninguém. Por exemplo, olha, senão você vai para o inferno, Deus bota lá. Deus não bota. Na realidade, Deus não bota ninguém no inferno. O indivíduo é que vai para lá. E Deus quer que todos se convertam, que todos se salvem. Todos se salvem. Mas nessas conversas, nessas teorias, nós vamos relaxando a nossa vida cristã. Cada dia. E vamos, daqui a pouco, criando hábitos ruins, da origem não somente a certos maus costumes, mas a pecados e a crimes. Lembrando que crime é uma coisa, pecado é outra. Mas existem pecados que são crimes. E existem crimes que são pecados. Existem crimes que não são pecados. E existem pecados que não são crimes. Ou não? É sim. Nós não pecamos por pensamentos, palavras e ações, mas se você peca por pensamento, você está cometendo um crime? Não. Ninguém pode entrar em sua mente, nenhum juiz, nenhum tribunal, ele condenar alguma coisa que ele não sabe, não conhece. Você cometeu um pecado contra Deus. O fato de você odiar uma pessoa é um crime? Não. Se você nunca traduzir aquilo em fato, você nunca será julgado, você não será um criminoso, mas você é um pecador diante de Deus. A lei de Deus. Estou mostrando que muitas vezes esses pecados que não são crimes. E quando é que um crime não é pecado? Ah, pastor, todos os crimes são pecados. Não. Nem tanto assim. Você vai para um país em que é proibido você pregar o evangelho, você prega, você cometeu um crime? Olha aí. À luz dos homens, sim, e você é julgado para ser condenado. Mas à luz de Deus, você cometeu um pecado, está sendo fiel testemunha do Senhor. Está vendo como é o problema? Mas se você analisar mais profundamente isso aí, pode até se constituir um crime e também um pecado. Porque eu estou desobedecendo uma lei. Mas eu estou amparado por uma lei maior, que é a lei de Deus, pelo qual eu estou disposto até a morrer. Vou até a morte para pregar o evangelho. Cometi um crime, mas não cometi um pecado. Estou sendo fiel à palavra de Deus. Está vendo que nem sempre crime é pecado, e todo crime é pecado, e todo pecado é crime? Não é assim. Mas vamos um pouco mais adiante aqui, terminando. Se nós transgredirmos a palavra de Deus, e nós não buscarmos uma vida reta diante do Senhor, certamente nós não estamos querendo nos purificar cada dia mais e crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Deus. Qual é o nosso objetivo como cristãos? É crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como podemos crescer? O salmista vai dizer: além disso, por eles se admoesta o teu servo e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Quer dizer que pode haver alguma falta oculta em nós? Alguma que eu não conheço, que eu não saiba, que eu tenha cometido? Pode. A Bíblia diz que pode. E ele vai dizer também da soberba, essa nós conhecemos, que ela não me domine. Se isso acontecer, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Diante disso, ele faz uma oração. E essa é a oração do versículo 14.
Ou seja, 1 a 6, ele fala do testemunho da natureza, começando pelo sol e pelo firmamento, que anunciam as obras do Senhor, que provam a existência de Deus. Dos versículos 7 a 13, ele vai falar de quê? Da lei. Esse Deus não só se manifestou através da natureza, mas para o povo dele e para nós, ele se manifesta também através da sua palavra. Nós o ouvimos, nós conhecemos a sua palavra. Diante disso, ele faz a oração. A oração é: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Você pode fazer essa oração também? Você deve fazer. Eu devo fazer essa oração. Todos nós devemos fazer essa oração. Qual é a oração? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não somente no que eu digo, não somente no que eu faço, mas até no que eu penso. Até no que eu penso. Que isso tudo seja agradável na presença do Senhor. É assim que nós precisamos viver, meus irmãos. É isso que um pouco, do muito que este salmo tem a nos ensinar. E esse é o nosso objetivo aqui, a cada quinta-feira. Refletir em cima dessas orações, destes cânticos, destes louvores, desse livro poético que é o livro dos Salmos. Deus os abençoe. Amém.